Saudações, meus amigos! Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Arca de Prata. Hoje estarei trazendo para vocês o vídeo intitulado As informações que o plano espiritual não deseja que saibamos. Bom, primeiramente, por que esse vídeo se chama As informações que o plano espiritual não deseja que saibamos? Porque essas informações, elas são muito importantes e relevantes para essa sua encarnação e para as outras. Então, dependendo da forma como você for utilizar, você poderá gerar um karma negativo ou um karma positivo. Então, você precisa ter plena consciência no que você irá fazer com essas informações que serão passadas. Por que eu estou passando para vocês? Porque eu acredito que seja a hora. Estamos próximos de uma transição planetária, estamos vivendo momentos muito drásticos, né, e importantes. Drásticos por quê? Porque o planeta ele já não aguenta mais a enorme pressão ou a agressividade com que vivemos, né, sobretudo as nossas próprias vidas, em relação ao planeta e aos demais seres vivos que nos acompanham. Desta maneira, se faz muito importante termos consciência do nosso efeito e do nosso poder criador no mundo e em tudo que acontece ao nosso redor. E não adianta culpar, foi uma coisa do diabo, foi uma coisa do karma. Tá, mas o que é o karma? O karma nada mais é do que uma lei de ação e reação. Você plantou, você vai colher. O que você vai colher? Se você plantou abacaxi, você colhe abacaxi. Não existe uma forma de você plantar abacaxi e colher maçã. Perfeito? Então você tem que colher aquilo que você plantou. Não tem como você fugir disso. E essas informações, elas são importantes porque elas vão facilitar e empregar energias já disponíveis para que possamos melhorar o nosso ambiente, a nossa vida e a nossa sociedade como um todo, perfeito? Então, por que elas são importantes ser passadas, essas informações, e não serem mantidas escondidas? Porque eu pressuponho que se você acompanha esse nosso canal, você tem uma maturidade suficiente para poder empregar essas energias. Se não tiver, independente disso, eu estou avisando que é uma forma de consciência necessária e tem que ser elevada para que você possa empregá-la. Se você empregar de uma forma errada, você irá colher esse karma, meu querido, não sou eu. Então essas informações, o que elas têm a ver? Elas têm a ver com a vivência no plano espiritual, né, que é uma coisa muito importante, as categorias de espíritos que eu irei listar para vocês, que são 5 tipos de espíritos que convivem atualmente nesse nosso planeta. Então, primeiramente, nós temos os espíritos trevosos, que eles são conscientes das trevas onde eles vivem e eles não querem mudar. Para eles, essa materialidade é muito importante. Então, eles preferem continuar no mundo mais material, mais primitivo, para que eles possam saciar os seus desejos. Sejam desejos de possuir algo, sejam desejos sexuais, de vícios, né? Independente. Mas ele tem consciência de como ele vive, que ele vive daquele jeito e ele não quer mudar. Por isso nós chamamos esse tipo de espírito um espírito trevoso. Outro fato curioso é por causa da identificação intensa com a matéria, muitas vezes esse espírito ele perde a sua forma humana no astral, né? Não que ele se torne uma larva, como iremos falar, né? Ou mesmo um ovoide, que é muito conhecido nas literaturas, tanto espíritas como espiritualistas. Eles perdem a forma humana, eles se tornam monstros, literalmente. E muitas vezes você tem um ser que a sua forma espiritual é monstruosa, que pode estar encarnado entre o ser humano atual.
e muitas vezes a forma física dele é uma forma física bela para poder atrair vítimas para ele. Então, muitas vezes, o que nós temos no plano físico, um assassino, um psicopata, etc., não é apenas um problema mental, é um problema espiritual. É algo que ele já traz de lá, ele foi dado uma nova chance para ele poder encarnar, e mesmo assim ele volta para cometer os crimes de outrora, para saciar os seus desejos de sangue, por exemplo. É claro que quando ele volta para o plano espiritual, ele reassume aquela forma que ele já tinha e ele continua atuando lá, mas ele vai ser punido pela lei do karma. Pode não ser naquela vida quando ele atuou aqui, mas mesmo assim ele será punido sim, porque ele plantou e ele vai ter que colher, independente disso. Numa escala não, vamos dizer por etapas, né, de evolução, nós temos o próximo tipo de espírito, do qual consta a maior parte dos seres que habitam esse nosso orbe, que são os espíritos ignorantes. Tá? O que seria um espírito ignorante? É alguém que não tem consciência da vivência espiritual, que não sabe o que ele faz aqui, e ele serve literalmente como massa de manobra. Nós vemos isso tanto como seres, como eu falo, espíritos, pode ser espíritos encarnados ou desencarnados, perfeito? Então, nós temos esse tipo de pessoa, tanto do lado de lá como do lado de cá. Alguém fala para ele fazer alguma coisa, ele vai e faz. Ele não questiona por que ele está fazendo, para que vai servir aquilo, né? Ele apenas obedece. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Então, ele só vai muitas vezes tentar evitar fazer algo se a vida dele correr risco. Mas se ele se sentir ameaçado por ele não fazer aquele algo, ele vai fazer, porque ele também sente que a vida dele corre risco, né? Então, ele é um ignorante. A maior parte das pessoas se encontram nesse estado de evolução. Então elas não sabem por que acontecem determinadas coisas na vida dela, né? Acabam acusando forças externas quando ela mesma é a produtora de todos os acontecimentos, né, que surgem na vida, né, tanto dela como das pessoas ao seu redor, que são atraídas exatamente pelo teor, pela qualidade dessa energia, né, que ela emana. A seguir, nós temos uma outra classe de espíritos, né, que são chamados de espíritos de misericórdia. Só que, embora eles sejam uma classe diferenciada, por que eu digo diferenciada? Porque eles não procuram fazer o mal, eles procuram fazer o bem a todos. Eles acham que se a pessoa se encontra no estado de maldade, é só por ignorância, tem que ajudar. E muitas vezes essa pessoa acaba sofrendo. Então, de uma certa forma, mesmo ele sendo um espírito de misericórdia, ele também é um espírito ignorante, porque ele não entende da escolha das outras pessoas. Ele acha que o que ele sente, o que ele vive, resume a outras pessoas também, né? E isso não é uma verdade. Tem uma passagem que eu até achei interessante, num dos livros do Robson Pinheiro, em que um espírito da justiça, que é a próxima classe que eu irei falar para vocês, está acompanhando um espírito de misericórdia e eles acabam prendendo um espírito trevoso. O espírito de misericórdia pede então para que deixe tentar falar com esse espírito trevoso, para ele tentar trazer esse espírito de trevas para a luz, né? Tenta falar de Cristo, tenta falar do amor, etc. E o espírito de justiça só ficou observando, né? Teve até um outro espírito de justiça próximo que quis intervir e falou: não, deixa, ele precisa passar por isso. Quando ele se aproxima desse espírito de trevas, ele é tão forte, tão poderoso, e ele não quer mudar, que ele dá risada e ele suga a energia desse outro espírito, né? E o arremessa longe, e ele acaba fugindo. Nisso ele é ajudado pelos dois espíritos de justiça, né? E ele fica sem entender. E eles explicam para ele que nem sempre a pessoa ou o espírito ele quer mudar. Ele decidiu por aquela vida e a gente tem que respeitar, né? Desde que aquela escolha não interfira com a nossa própria existência, né, com as dos demais que querem viver de uma determinada forma, né, nós devemos respeitar. A partir do momento que ele começa a intervir, aí a gente fala, não, agora tem que fazer alguma coisa. Mas muitas vezes não é só por falar palavras doces, carinhosas, que alguém vai mudar, né? Seja no nosso plano físico, seja no plano espiritual. A quarta classe, como eu estava já mencionando, é a classe dos espíritos de justiça. É, a maior parte deles já se encontra mais próximo, né, dos espíritos iluminados, mas ainda existe uma parte que ainda é ignorante. Ele atende alguns serviços, né, em nome da justiça, mas ele ainda não entende o porquê,
né? A informação total, por que ele age daquela maneira, né? Tem algum motivo. Então esses espíritos da justiça são os que cuidam da segurança, seja das pessoas, seja das famílias, seja da sociedade em si, né? Elas também podem atender a segurança de organizações, como por exemplo cuidar de todos os católicos, né? Assumindo a segurança do Vaticano. Então, nós temos esses espíritos de justiça desde o nível mais baixo, né? Que é uma segurança de rua, né? Até a segurança do próprio orbe, do orbe Terra. Um Exu, né? Em si, ele não é um espírito trevoso, ele é um espírito de justiça. Só que é um espírito de justiça muitas vezes ainda ignorante, porque ele atende, ele serve como uma guarda, um policiamento do astral, mas ele não tem conhecimento do porquê que ele faz aquilo, etc. Ele apenas serve. Ele está servindo um espírito muitas vezes mais elevado, que já tem uma consciência que é um pouco mais iluminado do que ele, né? Só que o que acontece aqui, muitas vezes a pessoa tem um certo preconceito desse tipo de espírito, né? Então o Exu ele é diferente de espíritos zombeteiros, outros tipos de espíritos que às vezes se passam, usam esse nome só para assustar, porque as pessoas já têm um certo medo, um certo receio por se tratar de uma aproximação com religiões tipo Umbanda ou Candomblé. Então, eles são espíritos de justiça. Devemos respeitá-los, assim como os espíritos da rua, né, que cuidam da segurança das ruas, assim como os que cuidam da segurança planetária. A seguir, nós temos os espíritos iluminados. Eles são iluminados porque eles compreendem que o bem e o mal, né, eles são opostos, só que é uma coisa só. Né? É um tipo de energia que que possui uma polaridade. É a mesma coisa que eu posso dizer, iluminado e trevas. O que tem? É a presença ou ausência de luz. Não muda nada. Bom ou mal? É a presença ou ausência da bondade. Então, nós atuamos no mundo da polaridade. Esse espírito iluminado, ele sabe que isso faz parte da criação, mas, pelo seu entendimento mais avançado, muitas vezes nós não podemos compreender, nós acreditamos que até que ele seja um pouco áspero, seja um espírito que não queira contato, mas não é bem assim. Ele sabe que ele não pode intervir no livre-arbítrio de ninguém, porque Deus fez a sua criação dessa maneira, e para Deus a criação é perfeita. Nós que tendemos a julgar que as coisas estão erradas, mas não é bem assim. Então, o que acontece? Esses espíritos iluminados, eles trabalham em prol da nossa sociedade e nós como um todos, como espíritos encarnados ou desencarnados, para que através do exemplo nós possamos nos inspirar e desejar aspirar a uma elevação espiritual maior que nos permita atingir planos de existência mais luminosos. Então, isso é um espírito iluminado. Eles são o quê? Os mentores da humanidade. Eles são os avatares que encarnam. Eles têm um pleno conhecimento do bem e do mal. E eles sabem que não são afetados por isso. Essa tendência que nós temos em separar ou é bem ou é mal é uma coisa humana. O iluminado não tem. Mas ele entende o seguinte: ele está aqui para ajudar as consciências a evoluir. E ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Quando um espírito de trevas, que não respeita o livre-arbítrio de ninguém, ele só se interessa pelo poder, tenta exercer a sua influência, esse espírito de luz, ele vai afastar, ele fala, não, aqui não. Eles têm direito ao seu livre-arbítrio e isso vai ser respeitado. Se ele quiser seguir você, tudo bem. É uma opinião dele, é uma decisão dele, eu vou respeitar. Mas se ele não quiser, você vai ter que respeitar. Então ele usa a força que ele possui, ou ele pode estar enviando esses espíritos de justiça a serviço dele para poder defender alguém e afastar esses espíritos de trevas. Mas essa não é a informação que eu queria estar passando para vocês nesse vídeo. A informação que eu quero passar para vocês, independente da quantidade de classes de espíritos, né, alguns autores colocam mais, alguns autores colocam menos. A informação é que nesse momento que estamos vivendo no Brasil, que é muito importante, onde a corrupção está correndo à solta, nós vemos roubo, a sacanagem, a humilhação que o povo está participando, sofrendo, nós muitas vezes não conseguimos entender. E acreditamos estar sem poder para poder reagir. Porque, de uma certa forma, nós fomos condicionados a acreditar que é errado você reagir, é errado você fazer alguma coisa contra esse tipo de pessoa. Essas pessoas, na realidade, eles são, em sua maior parte, ou espíritos ignorantes ou espíritos trevosos.
tá? É muito difícil você encontrar um espírito de misericórdia, um espírito de justiça e muito menos um espírito de luz, tá? Esses espíritos, tanto encarnados como desencarnados, eles se satisfazem com o sofrimento, né? E a forma como nós o encontramos hoje, porque através da ignorância eles conseguem manter o seu poder sobre nós. Então não é interessante que eles percam esse poder. Só que esse momento próximo da transição planetária, essas coisas que cada um faz, o que ele é na realidade, está sendo exposto. Você não consegue mais fingir ser uma coisa que você não seja. Você é aquilo e pronto, e acabou. Você pode até inspirar-se, se tornar algo melhor, e você deve fazer isso, né? Mas a sua natureza real, ela está disponível a todos. Isso aí já acontece no plano espiritual, porque o espírito vê a sua aura, ele já sabe se você é de luz ou você não é. Aqui, nós não temos essa facilidade ainda, mas teremos logo após algumas décadas, ou mesmo umas centenas de anos depois da transição, onde nós poderemos ver a aura da pessoa e identificar que tipo de ser que ele é. Mas o que, que acontece aqui? Nós, pelo fato da forma como nós vivemos, nós não entendemos por que, que sofremos, né? Tantos países aí estão crescendo, possuem governos honestos, né? Não sofrem tanto, e o Brasil sofre. E muitas vezes procuramos informação, até mesmo no plano espiritual, mas o que, que tem do Brasil? E quando algum autor, seja encarnado ou desencarnado, fala assim, não, porque o Brasil nós temos planos, você até se como é que eu vou falar, se deleita um pouco, com uma solução para esse problema, mas no final das contas não resolve nada. Esse problema continua acontecendo, você continua se sentindo mal e você procura algo que te faça um carinho, que diminua essa sensação, né, de falta de poder, de não poder fazer nada, né, para poder mudar a situação em que vivemos. Só que essa sensação é uma mentira. Você tem poder e grande, só que você não sabe como utilizar. Então é isso que eu quero passar para vocês. Porque o que, que acontece? Quando uma coisa que é triste no nosso povo, né, além da passividade, é que o povo brasileiro, de uma certa forma, ele é hipócrita. Porque o cara, vamos dizer, foi uma pessoa ruim a vida inteira, fez mal para todo mundo, ele morreu e de repente ele virou santo, né? Ah, não fala mal dele, ele foi mal, mas agora ele está no outro lado, tadinho. Quantas vezes nós escutamos isso? Seja de político, familiares, etc., de outras pessoas. Eles escolheram viver daquela forma, o problema é deles. E o que você acha ou não deles é problema seu. Por quê? O que, que acontece? A forma como a pessoa te trata é o karma que ela vai ter que atender. A forma como você trata a outra pessoa é você que vai ter que responder por esse karma que você está criando. O que acontece aqui? É, falar mal da pessoa, tudo bem. Se ele é um governante e ele não atendeu como deveria, né? Ele não teve o mínimo respeito, não tem problema nenhum. Essa é a minha forma de ver. Você não está gerando karma por isso. Mas quando você deseja a morte dessa pessoa, você deseja o mal, você está gerando karma para você. E karma do tipo negativo, que é o karma que não é desejado por ninguém. Porque esse tipo de karma é o que te prende na manifestação física e te leva a sofrer muitas vezes. Por quê? Essa energia que você demanda, que você exala contra a pessoa, a primeira pessoa que ela vai atingir vai ser você mesmo. Depois, ela pode atingir essa outra pessoa. E a forma como ela vai atingir pode durar até encarnações, mais de uma, né? Então você praticamente joga uma maldição na vida dessa pessoa. Isso é o que você faz de errado. Você não deve agir assim. Primeiramente, como eu falei para você, porque você vai estar absorvendo essa energia. E em segundo lugar, porque lançar maldição nas pessoas não é algo que seja bondoso, sábio ou iluminado, né? Quem garante que você numa outra encarnação não fez igual ou pior do que essa pessoa e nessa daqui você vem um pouco melhor? Então, como que nós devemos proceder? Você tem a energia para poder mudar a situação ao seu redor. Peça uma coisa que as pessoas normalmente não pedem e não fazem, que é o quê? Clamar pela justiça de Deus. Clamar por um avatar de justiça. Porque Jesus, ele foi um avatar do amor. Buda, ele foi um avatar da sabedoria. Krishna, ele foi um avatar do poder de Deus. Só que no planeta Terra nós nunca tivemos um avatar da justiça. Sabe por quê? Porque a justiça, ela é o que ela é.
Ela não é boa, ela não é má. Ela apenas é. E quando eu clamo por um avatar de justiça, a primeira coisa que eu tenho que ter consciência é que a justiça vai ser feita comigo. Então, se eu estiver errado, eu tenho que ter essa consciência de que o primeiro a pagar, a acertar as contas serei eu. Depois, essa energia ela irá se acumular, gerar uma egrégora, e qualquer um externo a ela irá acertar essas contas. Não tem como escapar disso. Isso já acontece através da lei do karma, que está muito mais acelerada hoje em dia. Mas nós podemos melhorar esse país. Só que a primeira coisa que nós temos que melhorar é a nós mesmos. Uma vez que você melhore a você, né, você pode invocar sim um avatar da justiça. Não existe problema, não existe pecado, não existe nada de errado nisso. E você será atendido. Essas pessoas que fazem o que é errado, elas irão pagar. Seja nessa encarnação, seja na próxima. Muitas vezes nós não entendemos por que alguém está na rua passando fome ou porque nasceu numa certa condição num país, por exemplo, na África. Só que se eu pensar que aquele ser só teve uma encarnação, eu vou ter que julgar Deus como um ser injusto, que privilegia uns e pune outros. Agora, a partir do momento que eu sei, né, e constatei que é a encarnação daquela pessoa, muitas vezes ela está pagando por algo que ela fez, eu entendo porque ele veio naquelas condições. Isso não impede, obviamente, que eu possa ajudar, porque através dessa ajuda eu também vou me engrandecer e vou me levar para que eu não nasça mais em planetas como a Terra, né, que é um planeta de expiação, que não vai entrar na parte de regeneração. Eu posso entrar em planetas luminosos. Ou então eu posso escapar da roda da encarnação, encarnação e reencarnação, e passar a viver só no plano espiritual. Então essa é a informação que eu queria passar para vocês. Você tem o poder para poder alterar tudo o que acontece na sua vida e mesmo na sociedade. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a si mesmo. E uma vez que você mude a si mesmo, tudo ao seu redor irá mudar. Isso eu te garanto. Obrigado. Se você gostou do vídeo, clique como favoritos, dê um curtir, visite a nossa página, assista os outros vídeos e continue com o nosso canal. Muito obrigado, namastê e fique na paz de Deus.